Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resolução. Hoje vamos resolver uma questão de força magnética. Essa questão ela é importante porque ela mostra como a força magnética atua em escala macroscópica, como na escala de fios, não só na escala de partículas. Então, vamos ver passo a passo como é a resolução. Em primeiro lugar, nós temos um probleminha que é apresentado, um fio que está em uma região com campo magnético. Esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica de 1,5 amperes. E é percebido que esse fio está subindo com uma aceleração desconhecida. E o exercício pede três coisas. Ele pede primeiro para você achar qual que é o sentido do campo magnético, para onde o campo magnético está apontando. Depois ele pede para você achar qual que é o valor da força magnética que está agindo sobre o fio. E por último ele pede para você achar o valor dessa aceleração aqui, que é a aceleração no qual esse fio está subindo. Então a gente tem esses dados aqui. A massa do fio está em 50 gramas. O comprimento do fio é 2 metros. O campo magnético da região é 4 vezes 10 a menos 1 teslas. E a corrente elétrica que percorre o fio é de 1,5 amperes. Em primeiro lugar, vamos converter essa massa aqui que está em 50 gramas. A gente tem que converter ela para quilogramas, porque no Sistema Internacional de Unidades, a massa é medida em quilogramas, não em gramas. E isso é importante porque na física a gente faz todos os cálculos de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Ele é a base para os cálculos. Então a gente precisa converter essa massa aí para quilogramas. Vamos lá? Vai converter é simples. Tem dois jeitos. Eu vou fazer por regra de 3, porque é o jeito que eu mais faço por regra de 3. 1 quilograma tem 10 na 3, que é 1000 gramas. Quantos quilogramas X vão ter 50 gramas? Agora é só multiplicar cruzado. Esse vezes esse, 50. Opa, esse vezes esse, 10x vezes 10 na 3. 10 na 3 vezes x é igual a esse vezes esse, 50. Agora a gente passa dividindo 10 na 3. Vai ter x igual a 50 dividido por 10 na terceira. Vamos lá, resolver essa continha aqui. 10 na terceira é 1000. 50 dividido por 1000 dá 0,05 quilogramas. Então, traduzindo aqui agora, nós temos 0,05 quilogramas de massa. Quilogramas, pronto. Agora que já resolvemos o problema da massa, que era importante para a gente não cometer nenhum erro, podemos ir direto para o primeiro item do exercício, que é achar o sentido do campo. Ele pede para você achar o sentido do campo. Quando a gente está trabalhando com força magnética, tem um macetezinho chamado regra da mão direita, que serve para você poder visualizar o sentido dos vetores ali que estão envolvidos na força magnética. Então você vai pegar a sua mão direita, vai apontar assim e vai esticar o seu dedo do meio, formando um ângulo de 90 graus entre eles. 90 graus entre o polegar e o dedo indicador, e 90 graus entre o dedo indicador e o dedo do meio. Aí você vai fazer assim. Deixa eu fazer melhor. O polegar é a força magnética, ela aponta sempre para cima. O dedo indicador é a corrente elétrica, ou a carga elétrica, porque a corrente elétrica é análoga à carga elétrica. Só que carga elétrica é quando você está falando de partículas, e corrente elétrica você está falando de fios e condutores, e outros condutores. E o dedo do meio é o campo magnético. Então se você for aplicar esse mesmo esquema aqui, olha como é que fica, ó. O campo está entrando na folha, na casa do quadro, o campo está entrando. Então o sentido do campo é entrando no quadro, entrando na folha, como vocês bem preferirem, no quadro ou na folha. Ele está entrando, ele está assim, ó. Está desse jeito assim, então ele entra.
A força está apontando para cima, a corrente elétrica está vendo? A corrente elétrica está indo para lá, a força está para cima, mas o campo está entrando. Essa é a resolução da questão no item A. Aí vamos para o item B. O item B pede para você achar o valor da força magnética. Então vamos lá, achar o valor da força magnética. Força magnética é dada pela seguinte equação. F é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno entre a força, a velocidade e o campo magnético. Só que isso aqui é para partículas, porque aqui temos a carga, a velocidade e o campo. Mas como estamos falando de um fio, temos outra expressão, que é dada pela seguinte expressão. F é igual a B vezes I vezes L, vezes o seno de beta. Eu coloquei beta aqui, mas pode ser qualquer letra, tá? Teta, beta, alfa, teta, delta. Esse daqui representa um ângulo aqui formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, no caso de um fio, temos que a gente vai substituir a corrente por a carga elétrica por corrente e a velocidade por comprimento. Aí teremos essa seguinte expressão aqui. Essa aqui. E é ela que nós vamos usar. Mas tem uma notação aqui. Seno de beta é o ângulo entre a corrente, o campo e a corrente. A corrente aqui está fazendo um ângulo de 90 graus com o campo. Seno de 90 é 1. Então aqui vale 1. Então nós temos que apenas F. Então nós vamos ter apenas que F é igual a B vezes I vezes L. Aí vamos usar isso aqui. Então vamos lá. Só substituir os dados na fórmula agora. F é igual B 4 vezes 10 na menos 1 Tesla. Vezes a corrente, que é 1,5 amperes. Vezes o comprimento, que é 2. Multiplicando aqui 1,5 vezes 2 vai dar 3. Quatro vezes 3 dá 12. 12 vezes 10 a menos 1. Passa a vírgula para cá. Aí teremos que 1,2 vezes 10 na menos, ó. Passou a vírgula para cá, elimina esse 1 aqui. Então elimina toda essa parte que fica só 1,2. Então teremos 1,2 newtons. Esse é o valor da força magnética que age aqui no fio. 1,2 newtons. E por fim, vamos para o último item da questão. O último item, o exercício pede para você achar o valor da força, o valor da aceleração com que o fio está subindo. Essa é simples também. Lembrando, quais são as forças que estão agindo aqui? Nós temos a força peso, que vem do campo gravitacional da Terra, está puxando o fio para baixo. Mas nós temos contrário a ela, a força magnética puxando o fio para cima. E ele está subindo com uma aceleração. Então se temos forças contrárias e aceleração, logo nós temos força resultante. Logo nós temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante aqui é da segunda lei de Newton, tá? Aqui nós temos os vetores que estão atuando aqui no corpo, é que a aceleração na qual ele está subindo aqui é a massa desse corpo. Então teremos o seguinte, os vetores aqui, vamos organizar os vetores. Primeiro nós temos o vetor que é a força magnética, que está apontando para cima e está subindo, então ela está ganhando. Menos a que está ganhando sempre em primeiro, menos o peso que está perdendo, está para baixo. Seguindo nós temos a massa vezes a aceleração do corpo. Agora nós vamos ter a força magnética
menos a massa vezes a gravidade, que é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo tudo, nós temos 1,2 menos 0,05 vezes 10. 10 não, aqui está dando 9,8. Não é 10. Que é igual a 0,05 vezes a aceleração que é desconhecida. Agora a gente passa aqui, ó, a massa dividindo, tá? A gente vai ter 1,2 menos 0,05 vezes 9,8 dividido por 0,05 vezes igual a A. Teremos, vou botar aqui, 0,71 dividido por 0,05, que vai dar 14,2. A aceleração é igual a 14,2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do fio com relação a esse campo magnético aqui. Então é assim que se resolve uma questão de força magnética. Espero ter ficado claro. Se quiser ver mais resoluções como essa, se inscreve no canal e continue estudando comigo. Até o próximo vídeo.